Atlético vai estrear amanhã na Arena MRV, o jogo contra o Betim, o bom time do Betim, mas o assunto não é bola rolando, o assunto não é reforço chegando, o assunto não é o provável time do Galo para amanhã, o assunto é o protesto de alguns torcedores que foram hoje pela manhã à Cidade do Galo e cercaram os jogadores. Teve cobrança, teve desabafo. A partir de agora, o Pedro Abílio vai te contar tudo que aconteceu. E aí nós vamos analisar com a Ale Oliveira, com a Nath Fiuza, o que rolou e as consequências do que aconteceu na manhã de hoje na Cidade do Galo. Do jogo, a gente fala também um pouquinho mais adiante, porque o assunto foi o protesto hoje na Cidade do Galo. O ano nem começou e o povo já tá arrumando aquele banzé, Pedro Abílio. Um abraço, me conta tudo, Abílio. Um abraço, Thiago, pra você, pro Alê, pra Nath, pra todos que se ligam no Rádio Esportes. O treino estava marcado para as 10 da manhã, por volta ali de 9h30. Já havia uma movimentação intensa. Dezenas de torcedores do Galo estiveram na porta da cidade do Atlético, da Cidade do Galo, para acompanhar a chegada dos jogadores. Quem nos acompanha através do YouTube pode acompanhar também as imagens no Itatiaia Esporte e no Itatiaia Oficial. Para quem tá no rádio, eu descrevo. Esses torcedores ficam ali no caminho que dá acesso à portaria da Cidade do Galo. E os seguranças do Atlético estavam lá garantindo, que não houvesse nenhum episódio de violência. Alguns atletas desceram o vidro dos seus carros, o Hulk chegou até a descer do carro, a gente já vai falar sobre ele mais à frente, mas os jogadores pararam para ouvir críticas e cobranças da torcida, especialmente relacionadas ao fim da temporada de 2025. Com alguns jogadores em específico, essa cobrança foi num tom um pouco mais agressivo. E o zagueiro Lianco, que a gente repercute aqui no Rádio Esportes, chegou a discutir com os torcedores sobre o seu empenho com a camisa do Galo. Estava na cidade final, penalidade, eu estava fora, se a gente fosse de campeão ali, eu não podia nem entrar para pegar o troféu, então tem tudo que envolve também, eu sei da correria de vocês para estar lá, eu sei da minha para estar lá, o futebol, a muleta também não é fácil não, rapaziada. Cada um tem o beleza, a gente sabe tudo. O de vocês foi ruim pra chegar lá, mas pra mim foi também. Eu fui 3 dias antes, tendo que tratar aqui, eu fui 3 dias antes certo, pra tratar com o time lá. A gente entende a sua raça, entende tudo, mas nada se compara à torcida, mano. Eu já desrespeitei porque não, então, a gente vai falar do... Deixa eu falar que eu sei. Deixa eu falar aqui, senão vai render muito. Deixa eu falar que senão vai render muito. Mano, o maior patrimônio é esse aqui, ó. A torcida atleticana. Então, beleza. Então, partir de hoje, partir dessa data, a gente não aceita mais isso. Todo mundo vai, igual a gente tá desrespeitando, a gente não está de cabeça aqui. A gente vai pensar tudo que fazer. Contamos com você no time esse ano. Nós ouvimos torcedores, são registros que estão circulando pela internet de cobranças ao Lianco, que rebateu, citava ali a final da Copa Sul-Americana, ele estava lesionado e ainda assim esteve lá no Paraguai acompanhando. Torcedores questionam e cobram, queremos o seu compromisso, a sua participação nesta temporada. Pouco depois o Lianco publicou na sua rede social uma foto, dizendo que ninguém sabe o quanto representa o Atlético para ele, foto com a camisa do Galo através do Instagram. O meia Gustavo Scarpa diz que prefere se manter um pouco mais discreto em relação às polêmicas e resolver internamente. Eu tenho uma personalidade diferente. O que eu tenho que me posicionar profissionalmente é com a pessoa que eu tenho que me posicionar. Eu não vou me expor se é uma situação interna para vocês ou para dar satisfação para alguém. Outro que chegou a descer do carro para conversar com os torcedores foi o Bernard, que foi bastante cobrado também. A torcida estava muito insatisfeita em relação aos 2 anos brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e falou sobre isso para o meio-campista do Atlético. Agora, Thiago, 12:29, vamos falar sobre o Hulk, que foi ponto central na última semana com essas discussões de fica ou não fica no Atlético. Houve um ruído muito grande com relação
relação a toda essa história. O Hulk também desceu do seu veículo, conversou com torcedores, se explicou em relação a essas negociações, reiterou que não forçou uma saída do Atlético. E tem um trecho, atenção a você que está acompanhando o Rádio Esportes, o que diz o Hulk sobre a polêmica sobre sua permanência ao longo desta semana. Eu só vou falar um negócio pra vocês. Não foi eu que me coloquei no mercado. Eu só vou falar um negócio pra vocês. Não fui eu que me coloquei no mercado, disse o Hulk pros torcedores em meio a este protesto desta manhã, Thiago. O Hulk falou mais coisas ainda a respeito dessa situação. E eu vou passar a bola pro Ale Oliveira e também pra Nath Fiuza, mas eu quero fazer algumas ponderações. A primeira delas, poxa vida, o atleta não tem um dia de paz. A pré-temporada veio toda aí se arrastando com essa história do Hulk, fica, não fica, o torcedor na expectativa. Não adianta dizer que não pressiona, porque pressiona, Cruzeiro contratando, investindo, o Galo. Hoje, já falei, fazendo um perfil diferente de contratações, mas tá contratando, tá montando o seu time. E aí, os caras vão no sábado de manhã, na véspera de começar a temporada, e fazem cobranças ao time que sequer entrou em campo ainda esse ano. Eu acho que essa cobrança tá atrasada em uns 6 meses, pelo menos. Mas pelo amor de Deus. E não sei, não, mas isso me cheira a coisa orquestrada, sabe? Isso me cheira a coisa plantada. E vou dizer mais, viu, Nath Fiuza e Ale Oliveira? O que isso vai ajudar ao Atlético? Você acha que algum jogador vai, opa, agora eu vou correr? Hoje, agora, depois que esses caras vieram aqui, agora eu vou me entregar, agora eu vou me dedicar. Você acha que isso cai para um jogador dessa maneira? E outra, imagina um jogador, Nath Fiuza e Ale, que pode estar pensando em vir para o Atlético. Imaginando que o atleta tá ali, tentando outro, tá no mercado, né? Tá atrás de um volante, por exemplo. O cara olha e fala assim, o quê? Lá tá desse jeito? Mas nem começou o ano, a torcida já tá cercando o jogador na porta. Imagina o cara negociando. Aí tá o Atlético e o Grêmio na parada tentando o mesmo jogador. Vou pro Grêmio, tá maluco? Vou lá no caldeirão desse, já vou chegar, o ano nem começou, os caras já estão tomando esculacho na porta do CT. Não dá, né? Não dá. Olha, eu acho que o torcedor tem todo direito, protesta, fazer o que quiser fazer. Sem agressão, sem colocar a mão, mas completamente fora de hora. Tenho certeza que só prejudicou o Atlético, porque já coloca uma pressão num clube que já estava pressionado, aumenta essa pressão, e pense você na imagem externa que isso traz ao Atlético. Jogador, empresário, todo mundo tá... O Atlético é um time gigante, um estádio maravilhoso, vamos pro Galo. O cara olha, o quê? Essa panela de pressão sem nem ter jogado no ano. Sei não, viu, Ale Oliveira, com a sua opinião, isso me cheira coisa articulada, viu, Ale? Tá com todo jeitão, viu, tá com todo jeitão, porque você tocou num ponto fundamental, né? A ideia é deixar o Atlético mais forte para essa temporada, para esse ano de 2026. Algumas contratações que já chegaram, algumas inclusive muito boas, como é o caso do Renan Lodge, outras que estão encaminhadas, né? Que não estão concretizadas, mas que tem uma perspectiva muito boa, né? E isso que aconteceu, sem dúvida que pode atrapalhar sim. Então, se a ideia é deixar o Atlético mais forte, não é assim, né? Porque você não tem a dúvida que os jogadores, eles têm essa informação, recebem esse tipo de imagem que quem está no YouTube acabou de ver, e isso não cai bem, né? Porque você percebe que não tem uma estabilidade, que você não tem uma segurança, não tem uma tranquilidade para trabalhar. Então, na dúvida, o jogador que tem alternativa, ele não vai querer passar por isso, que é absolutamente constrangedor, né? Como você disse, realmente a decisão contra o Lanús, ela está engasgada, porque tecnicamente, esportivamente, é sim um absurdo o Atlético perder aquela final. Era um título que o Atlético tinha toda a condição do mundo de conquistar, e o torcedor ficou chateado mesmo, né? Então, acho justo que se aborreça, que fique triste, que cobre, principalmente no estádio, né? Que é o lugar do torcedor. Mas esse tipo de acontecimento, ele não soma, né? Ele não ajuda, não, sabe? O jogador que tá negociando para vir, ele pensa 2 vezes. E também uma outra questão, viu, Tiagão? O jogador que ele tá pensando, se ele tá analisando, estudando se ele vai continuar no clube ou não vai continuar, esses caras que são
que receberam sondagens, né? Que receberam propostas e tal. E eu acho que também o cara fica meio ressabiado, né? Então, simplesmente não ajuda em nada. Pelo contrário, eu acho que isso acaba atrapalhando. E é um movimento que eu julgo desnecessário, muito esquisito, mas no mínimo muito esquisito, viu, Tiagão? Ô, Nath Fiuza, eu quero te ouvir também, mas eu vou pedir a turma do YouTube aí pra ir colocando as imagens, deixa as imagens do protesto pra gente, enquanto for analisando, deixando as imagens. Vários jogadores falaram, por exemplo, o Rony, que tá aí na imagem do YouTube. O áudio do Rony pro rádio é impossível de se ouvir. Você pode acessar o site tatiaesporte.com.br, tem a fala completa do Hulk, tem a fala dos outros jogadores que passaram por lá, mas a maioria com o áudio muito aquém do padrão da Itatiaia para colocar no ar. Mas você, nos nossos... no YouTube, também no site e ainda no Instagram, tem lá as entrevista não, né? O enquadramento da torcida pra cima dos jogadores. Agora, a fala do Hulk é muito importante, ô Pedro Abílio, e se a gente não consegue colocar o áudio completo, é importante que você traga ao menos a transcrição aí do que disse o Hulk pro torcedor, Abílio. Ele falou sobre alguns temas, mas todos eles relacionados a essa polêmica do fica ou não fica no Atlético, dizendo que prometeram a chave do clube e nada disso procede. E aí abre aspas pro Hulk, né? Além dessa expressão de prometerem a chave do clube e não proceder, ele prosseguiu: sou muito profissional, muito homem, sabem que tudo que aconteceu e foi conversado. E ele disse: não vou falar sobre o que foi conversado nos bastidores, porque quando tiver que acontecer, vai acontecer e a verdade vai ser dita. Essa narrativa que tentaram me colocar como vilão em nenhum momento tirou minha paz. Me apresentei na data certa, não faltei a nenhum dia de treino e estou trabalhando. E aí, em relação à diretoria, o Hulk disse: não sei o que querem, de uma coisa vocês podem ter certeza, o que acontecer, a verdade vocês vão saber. Eu não me manifestei em nenhum momento, apenas deixei claro de que nada do que foi dito foi verdade. Aspas do Hulk conversando na porta do seu carro, lá na porta da Cidade do Galo, agora pela manhã com alguns torcedores nesse protesto. O Hulk é um cara, e eu preciso aqui fazer essa referência a ele, nunca, pelo menos comigo, enquanto eu tô ali na zona mista fazendo entrevistas, o Hulk não foge, nas horas boas, nas horas ruins, sempre dá a cara, sempre coloca a sua opinião. Então eu acho, olha, Oliveira, que se o Hulk tem coisas a dizer à torcida, não é na porta de CT, com o celularzinho, com o torcedor, chama uma entrevista. Ele até agora não se manifestou, faz o esclarecimento. A advogada do Hulk, a doutora Marisa, vai ali na rede social, desmente um, fala de outro e tal, mas dá uma entrevista. Olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso, eu tô triste, tô puto com isso, isso e isso, eu tô feliz, vou ficar aqui por isso, mas, fica todo mundo pensando, vocês vão descobrir já, depois, tá faltando comunicação, Ale. Tá faltando, mas não vai chegar também a comunicação nesse momento, porque é tudo faz parte de uma estratégia, né, de um jogo, né? Então, a partir do momento que o Atlético fala que não libera o Hulk, que conta com o Hulk, é justamente para ver se ele consegue dar uma mordida aí nessa multa, né, que está estabelecida por contrato, claro que não integralmente, mas pegar um dinheiro aí para conseguir fazer investimento num outro jogador. O Hulk também não fala em sair, nem que quem cuida da sua carreira não fala em sair, fala em cumprir o contrato, justamente para não abrir mão aí de uma negociação que seja mais favorável para ele, pro Hulk, né? Então fica esse joguinho que só atrasa a vida do Atlético, atrasa a vida do Hulk e que irrita o torcedor, né? Mas a verdade é que tudo faz parte da estratégia do clube, da assessoria do jogador, até do Fluminense, que fica meio que em compasso de espera para ver o que eles vão resolver. Por isso que ninguém pode falar nada, né? Então, por isso que eu sempre falo assim, fica atento aos sinais, não vai só na versão oficial. Porque a versão oficial, o Hulk joga amanhã. Porque o Hulk não tem problema nenhum, vai cumprir o contrato, o Atlético quer o Hulk, tá tudo bem. O São Paulo adora ele. É o meu jogador preferido dele, né? Então, se a gente for pela versão oficial, o Hulk joga amanhã. E a gente sabe muito bem que não é nada disso. Não é nada disso. E você vem falando disso há meses na Itatiaia, né, Léo? Eu falei, aliás, a direção, não sou eu que sei disso, a direção sabe disso desde sempre. Então, a partir do momento que a escolha para ser o comandante técnico, praticamente de fazer, inclusive todas as apostas para esse ano de 2026 em termos de elenco, de contratação,
Quando deram essa autonomia para o Sampaoli, já se sabia que o Hulk não ia ficar. Por isso que eu acho que essa história poderia ter sido conduzida de uma outra maneira. Porque ali, não, vai ser o Sampaoli, então o Hulk não vai ficar. Em novembro, senta, Hulk. Você quer, não quero trabalhar, que ponto, profissional, vamos partir pra outra. Ali, quando se tomou essa decisão, o Hulk já sabia que ele não ia continuar. E o Hulk mandar real também, viu, Hulk? Porque eu sou profissional, claro que você é exemplar e tal, mas, eu não gosto do cara, e é um direito seu. Se eu tô aqui na Itatiaia, eu não gosto do Flavinho, que é o nosso operador, detesto a cara dele. Eu vou chegar pro diretor e falar, olha, ou ele, não dá. Ou vamos fazer o quê? Vamos ficar aqui, um fitando o outro aqui, brigando? Não dá. Você precisa ter um mínimo de harmonia pra trabalhar, Lê. Por exemplo, eu não gosto de você, mas a gente faz um profissional Isso, aqui. Aquele fingimento. E bola pra frente. E eu vi muita coisa assim, falando, mas o Hulk também teve problema com o Cuca, teve problema com o Milito, mas ele não deixou de jogar em nenhum momento. Pelo contrário, né? Não, só arrebentou com os campeonatos que disputou, ajudou demais o Atlético. Nesse caso, é diferente, porque o cara não vai botar ele pra jogar, meu amigo. Ele já deu demonstração que não vai botar ele, que não é ele. É diferente. O Cuca, se a gente conhece o Cuca, um monstro, o maior treinador da história do Atlético, mas mora sozinho, quer fugir de casa. Quantos jogadores não tiveram problema com o Cuca? Mas o Hulk não deixou de jogar. Com o Milito, também ele não concordava com algumas coisas, mas não deixou de jogar, pelo contrário, fazendo a dupla ali com o Paulinho e coisa, entendeu? Nesse caso é diferente. O Hulk já percebeu que com o São Paulo, só se ele invadir o campo. O cara não gosta dele, do estilo do jogo dele, não gosta dele, não gosta do estilo, e não vai botar o cara pra jogar, meu amigo. Então, essa história, não sou eu que falei, inclusive depois do jogo da Sul-Americana lá. Todo mundo sabe disso aí. Agora, ninguém pode falar a verdade para não prejudicar nessa negociação que ainda está em curso. Relação institucional, né? E também porque o Atlético fala assim, não vai dar pro Hulk continuar aqui. Não vai dar? Então não precisa pagar multa. Se você tá falando que não vai dar. Aí o Hulk fala assim, não, com esse cara eu não jogo de jeito nenhum, eu vou embora. Você vai embora? Então paga a multa. Então por isso que não pode falar toda a verdade, entendeu? Mas tá faltando, tem que chegar alguém pra colocar tudo em pratos limpos. E poderia ser você, Hulk, que a torcida gosta e te respeita muito. Mas tem que dar um jeito, né, Hulk? Lá em Cipotânia falava, ou vai ou sai da moita.